A gente vai ler aí em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o 16. Se você tiver alguma consideração a fazer, pode fazer aí sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Paz, Elaine, nós lemos aí Mateus 20, tá? Do 1 ao 16, se quiser manter aberto aí. Presbítero, Elaine, vocês têm alguma consideração a fazer desse texto? Conseguem compreender aí a importância desse texto aí? Bom, hoje eu acredito que vai ser um estudo um pouco mais curto, mas assim com informações importantes, tá? Vamos lá. É Mateus 1? Mateus 20, do 1 ao 16, tá? Essas aí é mais uma das parábolas do Senhor Jesus, né, de Yeshua. E o contexto e o conhecimento que se encontra aí presente no primeiro século, ele ajuda a gente a entender aí muito os ensinamentos do Senhor. Não apenas o que queremos entender, mas o que tais ensinos realmente representam para os ouvintes naquele tempo. Toda parábola tem aí uma mensagem escondida, uma mensagem oculta, ensinada sobre a forma de alegorias, de parábolas, para que apenas ouvintes específicos pudessem entender. Mateus 13:13 diz assim: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Essas parábolas, elas representam uma ferramenta muito importante, como já foi dito, possivelmente aí, eu não me lembro de ter dito isso, mas acredito que sim, e elas servem para o quê?
exortar, admoestar, condenar, elogiar, e tudo isso é feito de uma maneira muito inteligente e muitas vezes de forma indireta, reais ou irreais. Então, o texto de Hebreus 11:6, ele mostra para a gente conceitos fundamentais em qualquer religião monoteísta. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então aí, crer não é ter apenas conhecimento, mas é ter experiência real, experiência de que ele, o Senhor, que Deus e que seu Messias, que o Senhor Yeshua é real. O galardão é aquela recompensa, né? Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que fazem o bem. Tá? Então a gente vai ver aí algumas passagens aí, a parte da Bíblia, tá bom? Antígeno do Sorro, ele recebeu de Simão o justo e ele costumava dizer assim: não sejam como servos que servem o seu amo apenas com o intuito de receber a recompensa, mas sim sejam servos que servem a seu amo com o intuito, sem o intuito de serem recompensados, e que o temor dos céus paire sobre vocês. Apesar de ser extra bíblico, né, a gente vê aí a sabedoria, né, de homens que se atreveram a entender as escrituras, a entender muito das parábolas, daquilo que é escrito e apresentar de uma forma bem inteligente para a gente, né? Um sábio chamado Elisar disse assim: seja diligente no estudo da instrução, ou seja, da Torá, né, das instruções, da Bíblia, e tenha uma resposta pronta para o herege. Saiba diante de quem você se esforça. E saiba que seu empregador lhe pagará a recompensa por seu trabalho. Vou tomar uma água aqui. Vocês concordam com essas três coisas? Ser diligente no estudo da palavra de Deus, para que se tenha uma resposta pronta para o herege. Saber diante de quem nós estamos nos esforçando. E saber que o nosso empregador nos pagará a recompensa pelo nosso trabalho. Veja bem, não vamos esperar uma recompensa de uma forma imediata. Eu fiz hoje ou amanhã eu estou recebendo. Né? Nós estamos plantando hoje para colher o fruto do nosso trabalho, para colher a nossa recompensa no futuro próximo. Um outro sábio, chamado Tarfon, disse assim: o tempo passa, o trabalho é abundante. Agora o gostoso, os operários são preguiçosos, o salário é alto, o chefe da casa é exigente. Vocês veem como essas palavras desse sábio se enquadram bem no nosso trabalho com relação ao Evangelho? O tempo passa e está passando cada dia que passa mais rápido. O trabalho é muito grande a seara, é muito trabalho a se fazer. Mas os operários são o quê? Preguiçosos. Ou seja, não gostamos de fazer nada, não gostamos de aprender, não gostamos de ler, não queremos, sabe? Porém, o salário que nos é oferecido, ele é altíssimo. Nós estamos aqui falando de salvação, nós estamos falando de vida eterna. E por ser um salário muito alto e por se tratar da vida eterna, de um benefício eterno, o chefe da casa é exigente.
Às vezes nós encontramos aí no nosso meio evangélico muitas igrejas, né? Muitas igrejas boas, outras nem tanto, mas encontramos aí muita gente boa, né? Desenvolvendo um trabalho muito bacana. Tem aqueles que se entregam muito à oração, outros a fazerem visitas, outros a ensinarem, a serem mestres, outros a pastorearem, a cuidarem de alma. Mas o que nós temos que nos preocupar é que o senhor desse trabalho, o dono, o nosso contratante, ele é exigente. Ele não quer que eu faça de qualquer forma. Ele não quer que eu haja de qualquer maneira. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Nós temos que agradar a quem? O nosso contratante. Ele, é o chefe. Né? E a gente tem um problema muito sério com chefia. Com aqueles que lideram sobre nós. Seja no mundo comum, né, da nossa vida cotidiana, seja do lado espiritual, nós temos muitos problemas. Há aqueles que se curvam demais quando não deveriam se curvar. Há aqueles que não querem obedecer de forma alguma. Mas a gente tem que entender que o nosso trabalho, o principal trabalho, ele é feito para o nosso contratante. O nosso contratante, quem te contratou não fui eu. Nós somos contratados por Deus, nós somos chamados por Deus através de Jesus Cristo. Como ele disse, e Jesus Cristo cuida tanto de nós, que ele disse para Deus assim: daqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, a não ser aquele que rejeitou, a não ser aquele que não quis de forma nenhuma mudar de vida, a não ser aquele que não quis a transformação para a sua vida, a transformação de mente, a transformação de espírito, a transformação de atitudes. Somente este se perdeu. Então o salário deles foi alto, apesar do trabalho ser muito grande e abundante. Um trabalho muito árduo, um trabalho que provoca dor, muitas vezes provoca tristeza, muitas vezes leva à solidão. E são nesses momentos que nós somos provados e nós temos que questionar: quem somos nós diante desse Deus? Ele é exigente, ele não quer saber se eu estou chorando ou não. Calma lá. Deus sim, o Senhor se preocupa sim com a dor humana, tá? Mas com relação ao trabalho dele, o nosso choro, o nosso pranto, a nossa dor tem um valor muito alto. Porque não se esqueça que Jesus, para salvar a mim e a você, para salvar milhões de pessoas inúteis, né? Apesar aí dos coaches evangélicos dizer que tu é o cara, que tu é isso, que tu é... Nós não somos merecedores de nada. Quando nós olhamos para a nossa vida, a única coisa que nós merecíamos era o juízo de Deus. E onde nós íamos parar com o juízo de Deus? Mas Deus, através do seu amor, do seu poder, nos chamou, nos convidou para uma seara em que Ele mesmo garante o nosso salário. Ele derrama do seu Espírito sobre nós, né? Nos dá fôlego, nos dá ânimo, nos dá autoridade, nos dá poder para enfrentarmos aí não somente o nosso dia a dia, mas principalmente lutarmos contra as hostes espirituais e fazer o seu trabalho. Mas ele é exigente, a exigência dele é tão grande que a dor que eu sinto ou que você possa sentir não vai incomodá-lo. O que você está passando de problema não vai incomodá-lo. Tá? Agora, o nosso trabalho tem dele um grande reconhecimento. Um enorme reconhecimento. Um reconhecimento tão grande pela tua lágrima, pela tua dor, pela tua fidelidade. Porque a fé exige obediência. Eu venho falando isso há tempos. Ter fé é necessário ter obediência. Tem aquele que tem a fé para curar, mas a fé para servir a Deus exige-se obediência. Obedecer é o nosso intuito. Tá?
É isso. E esse salário será altíssimo. Você já pensou para parar no salário que você vai ganhar? Vestes brancas, paraíso, estar diante da presença de Yeshua, o Eterno, ter o direito constante de estar diante do Eterno, sem que Ele olhe para o nosso pecado, porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Até quando, ou até quanto, nós damos valor para esse tão alto preço? Nós precisamos dar valor ao que Ele, o nosso Senhor, o nosso Deus, sabe, tem feito por nós. Tá certo? Então esse Tarfon, ele disse assim, não lhe é exigido, olha só, que complete a tarefa, mas não é livre para dele escapar. Então Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos autoriza, Deus nos dá poder, Deus nos dá autoridade para que possamos ser usados aqui. Agora, completar ou não a tarefa, Ele não exige. Não exige. Mas a gente não é livre para escapar dele, não. Então, quando nós estudamos bastante a palavra de Deus, eu já disse para vocês o que significa Torá. Torá significa instrução. Então, se nós estudamos as suas instruções, o que nós recebemos disso? Recebemos grandes recompensas. E a gente pode confiar que esse empregador pagará a recompensa pelo nosso trabalho. Mas o prêmio que nós esperamos, tá, que concedido justamente pelo justo juiz, vai ser dado lá no mundo vindouro. Às vezes a gente está confundindo as coisas da terra, as coisas terrenas, com as verdadeiras coisas que nos aguardam no mundo prometido pelo nosso Deus. Nós estamos trocando a palavra de Deus por migalhas. Aí a gente é obrigado a se perguntar que tipo de crente somos nós, que tipo de pessoa somos nós, que pegamos a Bíblia, pegamos a palavra de Deus e estamos transformando em outra coisa. Vocês já perceberam o que está acontecendo em muitas igrejas? Quantas aberrações! Quando nós olhamos assim, a gente fala, meu pai, o que está acontecendo? Aí você vê nitidamente, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é santo. Deus tem um caráter. Os crentes se esqueceram de olhar para o caráter de Deus, para a santidade de Deus. Olha para os apóstolos, olha para os profetas antes dos apóstolos. Todos eles tinham temor e tremor diante de Deus. Os crentes hoje, uma grande parte, nem todos, uma grande parte está de brincadeira com aquilo que é santo. Porque Deus é santo, sim, Ele é íntegro, Ele é separado de tudo e de todos. Ele não é um ser que está brincando. Quem está brincando muitas vezes somos nós, brincando de igrejinha, brincando de ser crente, brincando de sermos pastores, brincando de ser missionário, brincando de ser evangelista, brincando de ser diáconozinho, brincando. Deus não está nem aí para os nossos títulos. O incrível de tudo isso, meus queridos, é que os apóstolos no passado não estavam nem aí para título. A preocupação deles era anunciar o nome do Todo-Poderoso. Era provar em suas vidas que Deus vivia neles e que eles viviam através de Deus. Título não leva ninguém a lugar nenhum. A lugar nenhum. Ontem eu falei na igreja, para quem estava na igreja ontem, eu fui convidado para pregar, eu fiz uma pergunta, os sábios estudaram quantas vezes, através da gematria, quantas vezes Moisés insistiu para entrar na terra prometida.
Ao ponto de Deus dizer para ele, basta, não toca mais nesse assunto. Não entra e acabou. Agora você acha que Deus falou com aquele homem que carregou 3 milhões de pessoas nas costas? Você acha que hoje nós devemos brincar de crentinho com ele? De igrejinha? De que sou pastor? De que sou missionário? Só balela? Nós estamos falando de um Deus santo. De um Deus poderoso. Aí os sábios pegaram as palavras utilizadas, utilizaram a gematria para chegar num ponto. Eles chegaram num ponto de mais de 500 vezes que Moisés orou, pedindo a Deus para que ele pudesse entrar na terra prometida. 40 anos de luta, 40 anos de guerra, 40 anos suportando um povo rebelde, um líder que nós temos muito a aprender. Enquanto nós que nos dizemos líderes, nós que nos dizemos crente, nós queremos que outros trabalhadores morram, que os trabalhadores sejam expulsos da nossa igreja. Ó, tá vendo? Eu sabia que ele ia cair, aquele homem chamado Moisés. Ele orava até pelo rebelde. Não foi isso que ele fez quando provou ele dizendo para ele assim, sai do meio desse povo, eu acabo com todo mundo e faço de você uma poderosa nação. Moisés disse não. Moisés se colocou entre Deus e um povo rebelde e disse, se é para acabar com eles, mata a mim também, pode riscar o meu nome do livro que tu tens escrito. Aí, peraí. Aí nós dizemos que servimos a Deus, olhamos para a palavra de Deus e vamos dar ouvido para esses caras que diz que você é alguma coisa, que eu sou alguma coisa, que eu sou ó. Não! Não! Esse homem que nos contratou, esse Deus que nos contratou, esse Deus que está pagando o nosso salário, esse Deus que vai nos dar o galardão lá no futuro, ele não brinca. Não brinca. A tua recompensa, meu irmão, ela está garantida pelo sangue de Jesus. Você já imaginou isso? O quanto temor que nós devemos ter, o quanto de respeito que nós devemos ter pela santidade dele. Olha, foi preparado um corpo para ele. E ele se fez carne. Foi preparado um corpo para que ele viesse, sentisse tudo que nós sentimos. Para que ele soubesse exatamente o que você passa. Todas as dores, todas as aflições, todas as agonias, todas as necessidades físicas, todas as necessidades materiais. Ele não era um vagabundo, não. Ele pegou em serrote, em pregos, em martelo para construir telhados, cadeiras, mesas. Ele era um carpinteiro exímio. Não era um homem de mãozinha lisa, não. Segundo a Bíblia garante, ele diz, ele era um homem experimentado no trabalho. E qual foi a recompensa de Cristo? Vamos lá, quero resposta, porque ele também recebeu uma recompensa. Está escrito na Bíblia. Quem se atreve? Vamos lá, irmãos. Qualquer irmão pode falar. Irmão Israel, pode falar, querido. A recompensa foi a salvação dele, não foi não? Não exatamente salvação. Mas está chegando perto. Vamos lá, Celinha. A crucificação. Não. A crucificação foi o término da obra. Foi o término do trabalho. A salvação dos que escolheram. Ressurreição? Os que escolheram. Eu estou falando daquilo que ele, Jesus, recebeu. Jesus recebeu alguma coisa e está na Bíblia. Ele já era filho de Deus, não foi ser chamado filho de Deus. Vocês querem uma pista? Querem uma pista? Eu vou dar uma pista que vai matar. Quando ele estava sendo assento ao céu, o que ele disse? Eu voltarei. Não.
Eu irei, mas enviarei. Não, é o galardão, o que ele recebeu. O que ele, Jesus, recebeu de Deus. Senhor. Agora, ó, vocês querem que alguém quer continuar a frase? Não. Agora, todo o poder é-me dado no céu, em cima no céu e embaixo na terra. embaixo na terra. Gente, você está vendo como é necessário a gente ler a Bíblia com cuidado? Até ele foi galardoado com algo inimaginável. Você sabe o que é isso? Receber todo o poder no céu e na terra. O teu trabalho será recompensado. A tua dor, o teu choro, as tuas lágrimas não estão perdidas. Tudo que nós passamos com relação ao Evangelho, não que buscamos com as nossas próprias mãos, mas tudo que passamos de dor, de aflição, de agonia, com relação à pregação do Evangelho, ao trabalhar para o Senhor, e não é trabalhar dentro de igreja, que dentro de igreja ninguém... vou fazer a obra de Deus, vou lá na igreja. Ué, se tu for pedreiro, você vai fazer uma obra se tiver alguma coisa para arrumar. Se for eletricista, tu vai ter obra lá para fazer. Agora, se não for, desculpa, não se faz obra dentro da igreja. Na igreja nós nos reunimos para juntos buscarmos a Deus, buscarmos o seu poder, unidos em oração, para sermos cheios do Espírito de Deus, para que Ele nos revista do seu poder e autoridade e vai para o campo trabalhar. Pregar o Evangelho. Lutar contra as potestades malignas que pairam no ar. Contra as hostes espirituais da maldade. Contra os principados e príncipes das trevas. Olha só, nós temos muito o que fazer, hein? Não é só ir lá na igreja pregar, não, subir no altar, nem só cantar, nem só orar. Não, é muito mais do que isso. Os apóstolos, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai encontrar isso lá. Eles eram cheios de poder, saíam, pregavam o Evangelho, sofriam o que tinha que sofrer, eram presos, açoitados, acontecia um monte de coisa com eles. Voltavam felizes, dizendo: apanhamos pelo amor, pelo nome do Senhor. Olha só a diferença dos crentes hoje. Eles voltavam alegres por sofrerem pelo amor do Todo-Poderoso e de seu Filho. Eles voltavam alegres. Aí o que eles faziam quando eles voltavam? Oravam, buscavam a Deus, eram novamente, em nome de Yeshua, cheios do Espírito Santo de Deus e saíam novamente para pregar o Evangelho. Engraçado, né? Parece que eles não perdiam tempo com mimimi. Quando eles estavam congregados dentro de um local qualquer, ou fosse numa sinagoga, até o ponto que eles começaram a ser expulsos das sinagogas, ou quando se reuniam numa casa, eram para orar, para buscar a Deus, para abençoar o inimigo. Sabe o que é abençoar o inimigo? Era para perdoar o inimigo, era orando para que Deus abrisse as suas mentes, para que eles pudessem receber o poder da palavra que eu e você recebeu. Tá certo? Então, assim, Jesus, ele não está falando, então, de uma vinha comum. Não estava. Vamos ver o que fala Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7, diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas,
Veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada. Porém, crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente fica cada dia que passa mais impressionado com o poder dele, com o amor dele e com a misericórdia dele. Quando a gente lê essas passagens de Deus, ele não falou isso para Jerusalém ou Judá com alegria. Não falou. Mas a justiça, o juízo de nosso Deus, ele é implacável. Não tem como orar para impedir. O que a gente vem aprendendo lá em Apocalipse, se Moisés estivesse aqui, podia vir Moisés, Jó, Abraão, quem quisesse se dobrar para buscar a Deus. Ó Senhor, não permita. Sai da frente porque vai acontecer. Nós estamos chegando nos últimos momentos. É por isso que nós estamos vendo, cada dia que passa, os crentes se esfriarem muito. Não foi isso que Jesus disse? O amor de muitos esfriará. O amor de muitos. É por isso que a gente vê que as pessoas são crentes enquanto dentro da igreja. Quando saem dela, já no quintal dela, é só sair do... Você já vê que é diferente. Que muitas vezes as palavras que o pregador pregou não condiz nem que quando ele acaba de descer do altar. Porque a gente está vivendo o que parece no automático. A gente não está dando valor ao preço que está sendo pago por nós. E que será pago. O preço que foi pago por Jesus e o salário que nos aguarda. O preço que foi pago por Jesus foi uma coisa terrível. Foi muito caro. Como eu preguei numa igreja uma vez, eu não quero nem falar do Brasil, nem do mundo. Eu vou falar só de um país, da China. Cada chicotada representava um chinês. Nós temos lá hoje perto de mais de 1 bilhão de pessoas. Nós temos na China 250 milhões de soldados, mais do que temos aqui de habitantes no país. Cada chicotada representou a eles. Hoje o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Cada chicotada representou cada uma dessas pessoas. Cada gota de sangue. Cada dor que ele sentia. Cada tapa, cada murro, que ele não recebeu só tapa. Foram murros também. O seu rosto inchado, os seus olhos inchados, o seu corpo massacrado pela dor, pela fome, pela sede. Sabe? E a gente não tem capacidade de honrar isso. A gente não tem capacidade de respeitar isso. E os crentes se colocam como se fossem deuses. Nem todos. Eu não, saibam disso, eu nunca generalizo, tá? Eu posso falar assim, mas não são todos. Sabe? É crente querendo aparecer de tudo quanto é lado. Querem ter fama, querem ter sucesso, querem aparecer na TV. É uma coisa tremenda, de horrível.
Porque nós perdemos a sensibilidade, deixamos de saber quem é esse Deus. Aí quando a chuva cessa, a chuva de bênção cessa na nossa vida, eu não sei porquê. Quando as portas se fecham de uma maneira muito grande, nem sempre olha, temos que entender uma coisa. Existem doenças que Deus permite. Satanás foi lá no céu, lá, olha, porque Jó, mas se eu for lá e colocar agora uma enfermidade nele, ele vai blasfemar de você na sua cara. Pode ir lá colocar. Agora vamos falar da Lashon Hará. Quando existe um tipo de lepra, principalmente no Velho Testamento, como caiu lá em Miriam, quem colocou? Foi o diabo? Não! Veio do próprio corpo? Não! Da onde veio, Deus colocou. Acabou. Então quando a gente conhece a Deus, a gente consegue separar isso. Opa, lá vem o diabo. Está na hora de orar e me revestir. De colocar o capacete, a couraça, o cinto da justiça. Quando é provação, Deus está me provando. Porque eu preciso melhorar em alguma coisa. Esses tipos de provação, sabe por que nós suportamos? E sabe por que às vezes a gente não suporta? Porque a gente não crê na palavra. O que a palavra diz? Não vem nenhuma tentação sobre vós que não seja humana. Peraí. Se as tentações que eu recebo são humanas, veio tentação sobre Jesus que também eram o quê? Humanas. Quem pode tentar Deus? Mas o Filho de Deus estava aqui em carne. E foi necessário que ele fosse o quê? Tentado. Você é Filho de Deus mesmo? Então faz dessas pedras pão. Só que Jesus não veio dar show. Ele não veio dar show. Ele não é como a gente. Estou voltando meu pão, estou desesperado. Ele não veio dar show. Não é isso que o diabo fala? Nossa, tu serve a Deus e não tem nada para comer? Tu serve a Deus e está desempregado? Tu serve a Deus e está assim, está assado? Não. Eu sou provado porque sirvo a Deus. E a diferença do mundo, irmão, nós sentimos mais porque nós sabemos de onde vem. O mundo não sabe. Nós sabemos. E sobre nós, a tentação ela parece ser mais pesada, a provação parece ser mais forte, mais rígida. Porque além de sermos provados, tem alguém querendo nos tirar da presença de Deus. E quando a gente começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e ler com atenção, e orar e buscar conhecimento e sabedoria, nós conseguimos definir. Nós conseguimos separar as coisas. E por mais que doe, por mais que a gente muitas vezes se ire, a gente sabe que estamos sendo provados. Para que a gente seja aprovado. Porque a graça não é essa coisa maluca que muita gente está apresentando aí, não. Olha, agora nós vivemos no tempo da graça. Pelo amor de Deus. Se a graça de Deus não tivesse caído sobre Adão, ele já tinha sido lá atrás. Mas não, o plano de Deus continuou. Tá? Para só um pouquinho, Genival. O plano de Deus continuou. E o homem recebeu graça. Aí o homem começa a piorar. Aí o que Deus faz? Vamos mandar um dilúvio. Vamos ver a graça de Deus de novo? Vamos lá ver a graça de Deus? O que Deus fez com Noé? Pega você e a tua família, entra na arca. Se não fosse a graça de Deus operando ali, o que teria acontecido com Noé e com sua família? Vamos ver a graça de Deus de novo? Aquele povo, quando Moisés foi provado aquilo que eu já falei lá atrás. Saiu, destruiu todo mundo. Tá bom, a graça de Deus veio novamente. Continuou-se a jornada. Ainda que aqueles que se rebelaram contra Deus não entraram na terra prometida. Na terra prometida. Lá.
Mas a graça de Deus fez com que eles gerassem filhos e filhas que entraram nessa terra prometida. A graça de Deus está na Bíblia de ponta a ponta. De Gênesis a Apocalipse está cheio da graça de Deus. Quando Acabe se humilhou diante de Deus, Deus olhou e disse para o profeta: olha, Acabe se humilhou, está andando mansamente, se arrependeu. Não farei isto agora. Por quê? Porque Acabe se arrependeu, se humilhou. E foi o quê? Alcançado pela graça de Deus. Pode falar, irmão Genival. Presbítero. Consegue me ouvir aí? Não, você está falando da graça. Na verdade, a graça ela já existe desde a eternidade, né? Porque o próprio diabo, quando ele se rebelou contra o Criador, a gente já vê a graça de Deus sobre a vida dele ali. Só foi só expulso do céu. Mas Deus poderia tirar o que é dele, que é a vida. Já está determinado isso pelas escrituras que a gente conhece. Na eternidade haverá um julgamento entre todos aqueles, juntamente com Satanás. Aí pronto, aí essa graça para esses irá se findar, porque será separado da vida o completo, né? Não existirá mais. Então a graça, como você está ensinando aí, falando para nós, quem fala assim que a gente está no tempo da graça, é porque não conhece as escrituras, né, como deve ser conhecida. Toda vez que eu falo não conhece as escrituras, só me vem Oséias. Meu povo foi destruído por faltar conhecimento. E muita gente é provado por Deus e coloca a culpa no diabo. Muita gente é provado por Deus e coloca a culpa no diabo. É lançado na cova dos leões, foi o diabo. É lançado na fornalha de fogo, é o Satanás. Está blasfemando contra Deus de uma forma involuntária e por esse motivo muita gente se desvia. Porque você pode ver que todo desviado e afastado, ele nunca coloca a culpa em si mesmo. Ele fala que foi a pregação do pastor, porque ouviu o pastor Luiz Carlos falar da vida dele, aí não gostou, se afastou, vai se afastando, quando vê está no bar de novo, ou então cheirando de novo a coca que ele gostava, se prostituindo. Aí, não, eu já fui crente, mas por que você desviou? Não, é porque uma vez eu peguei o Genival falando de mim. Não, você já estava já na beira do caminho já. Você já estava na beira do caminho já. Aí só um pretexto para você se desviar de vez. Mas o ponto é esse, a graça do nosso Deus, ela já é de eternidade em eternidade. Sim. Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. Aprove a Ele fazer pessoas como nós, fazer o ser humano e dar o melhor para o ser humano. Quem está destruindo tudo que nós vemos somos nós. Ele não tem nada a ver com isso. Né? Ao contrário, ele vai arrumar essa bagunça que nós criamos. Né? Mas vamos lá, voltando aí para a vinha, para esses trabalhadores aí. Mas por que os últimos receberam primeiro? O que é esse ensinamento aí, dessa ordem de pagamento aí, dessa feitura de pagamento aí, ocorreu dessa forma? A graça, né? Mas vamos lá. Quem foram os únicos que receberam o contrato? Aí, nesse meio dessa história aí, tem os únicos que recebeu aí o contrato. Falaram sussurrando, mas tem que falar mais alto. Foram os primeiros. Foram os primeiros. Tudo bem, certo?
Os primeiros receberam um contrato, eles foram contratados. Tá certo? O resto, como a gente disse por aí, foi pego no laço. Sai por aí, vê quem tá vadiando aí, esse vadiar aí que não tá fazendo nada, não é uma coisa pejorativa, né? Eram pessoas que estavam ociosas, né? Vê aí quem tá ocioso aí e vê quem quer trabalhar e traz. Você já vê que já não tem um contrato, tá? Porém, contudo, no entanto, para que esse trabalho fosse finalizado, era necessário recrutar novos trabalhadores. Para que todos esses trabalhadores aí juntos, os primeiros e eles, pudessem terminar essa colheita aí a tempo. Quem será que são esses primeiros? Vocês fazem ideia? Vamos ver para quem que Deus fez o contrato? Êxodo 6:6. E esse contrato feito, diferentemente do que você possa ter ouvido, que existem, claro, eu já falei, canso de falar, existe pessoa aí muito mais estudada do que eu, muito mais sábia, que foi muito mais além, coisa que eu não fui, eu tenho o meu limite, né? Mas que invalidaram a Israel. Jesus veio e agora é a igreja. Israel já era. Papo furado. Posso não saber tanto quanto eles, mas eu leio as escrituras. Vamos lá. Êxodo 6:6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Luiz, eu não entendi nada. Jeremias 31:31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então tem uma nova aliança aí mesmo. Tem. Mas será que as pessoas estudaram exatamente Levítico para saber o que é essa nova aliança? Será que ela parou para estudar sobre quem levava os nossos pecados? Porque uma coisa é o sacrifício das ovelhas, outra coisa eram os bodes. Não é isso? Então nós temos aí em jogo os bodes e a ovelha. Então no sacrifício de sangue, que foi feito lá atrás, na aliança que havia sido feito com Israel, em que se colocava o bode, o sacerdote tinha que orar por ele mesmo, depois ele tinha que vir consagrado, olha o trabalho que dava, ele tinha que pegar sangue, pegar aquele primeiro bode, e cortar o bode, e escorrer sangue, aquele sacerdote também era sujo de sangue, depois ele tinha que pôr a cabeça na mão do bode, transferir o meu pecado para aquele bode, vai bode, corre para o deserto, para que o meu pecado fosse ali perdoado. Aí esse sacerdote tinha que ir lá, tomar banho, trocar roupa, tirar todo aquele sangue, pegar outros bodes e vai começar tudo de novo. Aí Jeremias 31:31, vem dias, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí Deus vem e diz, filho, você tem que descer lá. Desço. Tu vai sofrer que só, não tem problema. Salva, para isso daí. Aí lá vem Jesus. Antes de terminar, tem o nosso irmão Nivaldo. Pode falar, irmão Nivaldo. Paz a todos. Paz. Vou fazer uma colocação.
quando matava o animal que tinha que ser sacrificado, que era expiação pelos pecados, logicamente que esse sangue, ele encobria os pecados. Era para encobrir. Porque não era o sangue precioso de Jesus, era um simbolismo. Tanto que isso é verdade, que a gente vê quando Jesus foi sacrificado, a Bíblia diz assim, ó, ele foi e livrou os cativos do cativeiro e levou sobre si. Estava preso, os pecados estavam encobertos, mas quando Jesus morreu, o sangue foi derramado, foi quebrado esse jugo, e a igreja, eu digo a igreja incluindo nós, fomos livres, tirados do cativo e se aproximados até ele. Só que tem gente que erra nisso aqui. Acha que aquele sangue lá perdoava os pecados. Achava... Vou me corrigir. Tem gente hoje que acha que o sacrifício que ele faz, ou que ele se esforça, ou que ele jejua, isso vai perdoar pecado. Não. O único sacrifício que perdoa pecado e que leva a igreja para o céu é o sangue precioso de Cristo. Não tem outro. Quando eu raciocinar isso, quando eu me banhar com esse sangue, eu sou nova criatura. Eu transformo a minha vida. Eu reconheço a graça, que é um favor que eu não tinha. Jesus assim, ó, por vocês, eu vou me oferecer no seu lugar. Por vocês, 39 chicotadas menos uma, rasgando a minha pele, me machucando, a noite toda sem dormir, passando sede, fome, em pé, não sentou, foi a noite toda em pé, passou entre 5 a 6 julgamentos numa noite só, e sofrendo, e ali desfalecendo. Mas aí ele diz assim, ó, aí eu lembro da oração dele. Quantas vezes a gente ora e esquece do que a gente orou, né? Quantas vezes a gente ora e esquece do que falou, né? Aí eu lembro do que está escrito lá, diz assim, ó, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quantas vezes diz, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, eu vou obedecer. Eu vou seguir a tua palavra. Eu vou praticar a tua palavra. Eu vou exercer a tua palavra. Quando vira a esquina, a gente esqueceu o que a gente orou. A gente esquece do que a gente prometeu. E isso aqui eu me incluo. Quantas vezes já não fez isso? Eu acho demagogo, fingimento. A pessoa não admitir o que faz. Não reconhecer que é falhoso. Não reconhecer que precisa da graça. Olha, eu estava aqui hoje pensando e me veio essa lágrima, sabe o que é? Eu olhei, lembrei do meu filho, eu estava vendo meu filho que foi para uma festa de criança, lá ele adorando o Senhor. Aí vejo minha filha aqui, ela acabou de sair, foi para o culto, a minha esposa com eles lá, aí me veio à mente, se eu estou de pé hoje, primeiro a Deus é por causa da família que eu tenho, porque a família me traz um lastro de suporte, e só quem dá isso é o Senhor, através do sacrifício, que oferece para mim e para você família, oferece para você suporte, oferece para você graça, oferece para você alento, oferece para você alimento, oferece para você bênção, oferece para você um novo nome, oferece para você uma nova morada, que lá não vai ter rancor, lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter doença, e lá é só galardão. É isso que ele tem oferecido para nós. Deixa eu parar, que eu falo demais, tá? Não, mas fala coisa boa, né, pastor? Para, pastor Nivaldo. Eu não tinha reconhecido o pastor Nivaldo, acredita? Não tinha reconhecido, pastor. Pastor, foi 39 menos umas ou 40 menos uma? Eu não me lembro. 39 menos 1. Foi 39? 39 menos 1, porque eles davam 39 chicotadas menos uma que era de Minerva. Normalmente, as pessoas que tomavam 39 já morria. Praticamente morria. Porque desfalecia. Porque no chicote havia chumbo e ossos, que cortava a pele. E muito. Quer dizer, dava hemorragia e vai o sangue e a pessoa morria. Muito. E não aguentava. Era, por isso que era 39. Ele falou que cortava a pele e cortava mesmo, tá? Quando batia nas costas, aquilo vinha aqui, ó. Né? Pelas costelas. Aquilo podia até penetrar aqui, ó. E na hora que puxavam, imagina, pele saindo, rasgando o corpo dele. Era doloroso aquilo. Era doloroso. Então, acho que o valor que nós temos que dar para o nosso Senhor é muito mais do que a gente imagina. E a gente não valoriza o tanto que a gente deveria valorizar.
tá? A gente não valoriza, né? Mais alguma coisa, pastor? Não. Ah, se quiser continuar por mim. Vamos continuar, vou ler mais alguns versículos em sequência aí para nós. João 4:22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Entenda uma coisa, o evangelho não foi dado para o judeu, ele foi revelado para que isso fosse trago até nós. Tá bom? O evangelho não tem dono, o dono dele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, ele é o dono. Tá? Então foi revelado para eles, para que eles pudessem passar para nós. Tá? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 3:1-2. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos 9:4-5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 11:1-2. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. No entanto, contudo, porém, para cumprir a sua missão, os primeiros trabalhadores, judeus, israelitas, né, os que receberam lá a palavra, aqueles que foram revelados a palavra, eles precisam de ajuda. Então esse trabalho só será completo com a ajuda dos últimos trabalhadores. Então pergunta de novo, quem são os últimos trabalhadores? Os primeiros nós conhecemos, os judeus. E agora, quem são os últimos? Gentios. Nós, gentios. E vamos receber o mesmo valor. Porque o dono dessa seara, ele é justo. Se a gente olhar com os olhos humanos, vai ser uma coisa meia... Né? Nós temos aí 2.000 anos de Noé até Abraão, 2.000 anos de Abraão até Jesus e 2.000 anos até aqui, de Jesus até aqui. Aproximadamente aí. Se a gente for olhar lá para trás, quantos anos eu tenho? Bom, eu tenho 62. Faz 43 anos que eu estou no Evangelho. Quantos anos, quantas centenas de anos já vem antes de mim? Só que a justiça desse Deus, essa graça maravilhosa que nos alcançou, nos dá o direito do mesmo salário. E um salário altíssimo. Muito, muito alto. Então que a gente possa valorizar isso a cada dia. Minha bateria vai acabar. Nega, você vê para mim o coisa do Dell, por favor, que está me acabando a bateria ali, apesar que eu já estou quase terminando. Senão nós vamos tomar um susto aqui, vai desligar tudo. Só está 8%. Vamos lá. Isaías 2:2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isaías 56:6-8. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem, agora uma coisa que o pessoal não gosta, mas é o dia do descanso, o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe
ajuntaram. Olha que maravilha! Nós estamos incluídos em tudo isso, né? Nós fomos enxertados, né, em Israel. Olha que maravilha, né? Nós fazemos parte deste povo que tem esta grande promessa. Judeus e gentios juntos. Judeus e gentios que aceitaram, que se converteram ao Senhor. Né? Essa história de que todo judeu será salvo é a mesma coisa que dizer que todo crente será salvo. Não, a coisa não funciona assim. Né? Tem gente aqui, todo judeu será salvo. Não funciona assim. É necessário arrependimento, é necessário olhar para a cruz, é necessário reconhecer o Messias. É isso que necessita. E os crentes também. Não é porque levantou a mãozinha. Não é assim. Deus, de nós, ele exige... o servir a Deus é mais ser do que ter. É ser. O que nós somos para Deus? O que nós somos diante de Deus? É preservar. O que é preservado? O pastor Nivaldo falou. Já começa na família. É a pequena igreja. Ela é pequenininha, mas ela tem uma força, um poder. Ela tem um poder tremendo. Ela tem mais poder que todas as igrejas reunidas juntas. É o poder da família. Uma instituição dada por quem? Por Deus. Para que a gente se fortalecesse através dela, se fortalecesse nela, se fortalecesse com ela. É isso que nós precisamos entender. Hoje aqui em casa foi muito gostoso. Né? Como o pastor mora também aqui também, nós recebemos 10 pessoas aqui hoje, almoçamos juntos, crentes e não crentes. Chegou uma pessoa aqui que quando ela chegou já fiz uma pergunta para ela, porque na hora que ela entrou Deus falou aqui. E como nós falamos, talvez ela não quis falar porque tinha muita gente desconhecida para ela. Muitas pessoas te procuram e vão te procurar como um refúgio. Como refúgio. A gente precisa estar atento. E receber, a Silvia falou aqui de braços abertos. Para recebê-las. Sem questionamentos, sem julgamentos. Somente receber e amar. Porque como amar não é dom, como amar não é sentimento, e amar é uma ordem, é uma ordenança, né? Porque para mim amar eu preciso conhecer alguém? Não, amar é minha obrigação, eu ajudo sem gostar. Eu não preciso gostar de uma pessoa para amá-la. Mas quando eu abraço, eu posso dizer com certeza, eu te amo. Porque a minha intenção é vê-la salva. Mas às vezes as pessoas chegam numa condição diante da gente que não são palavras, não são versículos bíblicos que vai alimentá-la. O que vai alimentá-la é como eu a recebo. Como um cristão, como um servo de Deus, como um abraço. De verdade, um abraço sem falsidade, um receber sem falsidade. Não é um mandamento? Amai-vos uns aos outros. É mandamento. Olha só, é mandamento. Não é sentimento. Oh, Deus me dá o dom de amar. Tu não parou. Isso é uma ordem. Sou eu quem faço. Sabe, a gente está com mania, como o presbítero Genival diz, a gente joga tudo para Deus. Uma vez eu falando com umas moças, quando o presbítero morava lá no Jabaquara, estava passando uma pessoa, eu comecei a conversar com ela, ela estava desviada. Eu falei, querida, olha, o Senhor está à porta, volta para o Senhor. Volta para o Senhor, o que te impede de voltar? A glorificar a Deus, a servi-lo, a honrá-lo.
Ela olhou para mim e disse, quando Deus eu fiz, para aí. Para aí. Para tudo. Que história que é essa? Vocês têm a mania de tudo é o diabo ou é Deus? Quer dizer que você não tem responsabilidade nenhuma? Parou. Falei, não me fala mais nada, por favor. Eu travei ela ali, eu não deixei falar mais. Porque ela queria jogar para Deus uma coisa que é problema dela. Sabe, a gente tem essa mania. Deus faz tudo por nós, faz, irmão, fez. Fez céu, fez terra, fez alimento, fez dá sol, dá lua, dá estrela, dá chuva, para que haja alimento, dá água, dá saúde, dá esperança, sabe? A gente precisa estar atento a isso. Então, quando Deus nos juntar, nós os últimos, junto com os primeiros, gente, vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Quando essa inclinação para o mal que nós temos, quando isso for arrancado de nós. Você já pensou que a gente viver sem pensamentos maus? Sem desejar nada dos outros? Sem não estar mais preocupado em trair ou ser traído? Sabe, isso será algo glorioso. Glorioso. Porque essa serpente que ainda opera em nós, sabe? A gente não vai ter mais que lutar com ela aqui dentro. Porque essa é a nossa luta. Pessoal, deu problema no meu computador. Ele está tentando reiniciar. E eu estou sem o WhatsApp para mandar no grupo. Para mandar mensagem no grupo. Tá certo? Meu WhatsApp saiu tudo. O que deu desse doido? Windows 11. E eu vou precisar tirar o Windows 11 para que a coisa ande.